Boa, boa tarde, professor. Cenário Olá, novo. doutora Suiane, onde é que você andava? Tá sentindo minha falta? Cheguei para lhe perturbar. Ixi, Maria, chegou também. Olha, tô Olha. duas históricas preferidas, olha aí. Tá Cheguei vendo? também. Cenário novo, Alice, viu aí? Cheio de livro. Muito bem. Fica com Tô ciúme não, vendo. Alice. Vamos lá? Isso aí a gente compra no Mercado Livre, mulher. É um todo atrás. Ai, É um folder que você bota bota só o atrás. cenário atrás. Bom, pessoal, tudo bem? Quarta-feira de cinzas, e a gente trabalhando, maravilha, hein? Pelo menos a gente trabalha, né? E acha graça, né, Leonardo? E Então, acha pode graça. fazer essa situação. E fala besteira, né? É bom falar besteira. Bom demais. E cinza mesmo, né? Que é chovendo desde ontem. O negócio tá... É. Bom, pessoal, nós temos aí dois textos que nós vimos, e meu medo hoje, a gente tem aqui, temos um número bom, temos 30 pessoas, mas já chegamos a ter 50, um pouco mais de 50. Meu temor é a gente avançar muito hoje, e por conta da redução da quarta-feira de cinzas, os outros participantes não acompanharem. Então, eu estou aqui meio com o pé no freio, para não avançar muito. Mas, bom, de todo modo, isso também não é problema, porque vai ficar gravado, né? Mas nós temos aí dois textos, né, que a gente pode, se vocês quiserem, voltar aos textos e tirar algumas dúvidas dos textos, ou podemos logo começar a falar aqui dos matemas. Vocês estão vendo aí os matemas, né? Professor, só me atualize, por favor. Desculpe lhe pedir isso, mas é só para você me atualizar qual é o texto que você está agora, que você quer falar. Você já terminou o passado? Como é? Diga aí qual é o que você está. Na verdade, a gente não terminou nos dois últimos encontros, foram dois ou três, né, que a gente fez? Acho que foram dois. Foram dois só. A gente terminou não acompanhando os textos muito rigorosamente. A gente fez uma série de conversas e discussões que tudo que a gente falou termina estando no texto, né? Uhum. Mas a gente não acompanhou os textos assim muito literalmente. Tá. Então, por isso que eu estou colocando. A gente falou de um monte de coisa, os dois últimos encontros foram muito bons. Né? A Elisa me falou um pouquinho do que foi o passado, mas aí ela disse que vocês não terminaram o texto, não acompanharam. Foi isso que ela me falou mesmo. Não, esse segundo, nem o primeiro do Aurélio, o primeiro aquele do Aurélio, Sim. A gente não chegou a falar dos matemas ainda, né? Uhum. Nós falamos do matema no semestre passado. Foi. Me lembro que eu dei uma aula Sim. no semestre passado, a gente falou dos matemas e tal, Uhum. mas, assim, nada que a gente não tenha que estar voltando sempre para falar de novo e mais uma vez. Está querendo passar de novo, é isso? Os matemas? É porque o Aurélio, no texto do Aurélio, ele apresenta os matemas, né, faz uma discussão, e tem muita gente... Gostei. Tem muita gente aqui que não participou do semestre passado, né? Então, eu não sei como é que... A apresentação está em preto, tá preta aqui, a tela está preta. Eu acho que se tu apertar no programa, ele aparece aqui. Pronto, apareceu já. É porque para eu entrar na figura... O link vai ser sempre um link diferente? Não, o link é o mesmo. É porque tem um link na descrição do grupo e eu estava lá tentando entrar, mas eu descobri que era o link errado. E é? Então é porque deve ser o do semestre passado, não é não? Deve ser o do semestre passado. É isso deve mesmo. ser do semestre passado. Mas é bom para Eu vou mudar na descrição, então. Professor? Oi, Euler. Eu não sei se eu faço essa pergunta, é meio provocativo, assim. É com todo respeito, mas eu fiquei me questionando, porque lá no texto do Aurélio tem
ele fala de uma questão do lugar, né, da posição fálica ter a ver com a virilidade, e o senhor falou que a virilidade tem a ver com um bom tratamento do feminino, né? E aí, tudo bem até aí. Mas, longe de ser apenas uma questão, assim, digamos assim, de semblante de homem e mulher e de um bom tratamento do feminino, na cama eu acho que as coisas se complicam mais quando você tem uma política, certo, que prega a questão do politicamente correto, da não objetificação da mulher, que eu acho uma tática política até agora, digamos assim, válida, né? Uma tática política válida no sentido que é um movimento que tem que acontecer mesmo, né? Esse movimento tinha que acontecer uma hora ou outra. Mas a questão da repressão de certas palavras no mundo do cotidiano, de tentar não falar palavras que objetifiquem o outro, e pensando no inconsciente como a política mesmo, né? E a gente a gente leva isso para todo lugar, né? Como é que a gente faz assim? Se o senhor está percebendo alguma relação de uma certa inibição na questão do sexo mesmo, literalmente falando, no sentido de que agora eu não posso objetificar o outro, né? Porque, assim, claro que o sexo implica, na cama, pelo menos, implica um certo rebaixamento do outro, né? Mas, assim, se existe uma inibição no cotidiano, cultural, e uma certa vigilância constante das palavras, como é que ficam agora as coisas na cama? Eita, fez uma mistureba aí, tu, Euler, viu? Mas tudo bem. Vai lá, professor. Não sei não. Então, veja Fez? bem, tem pelo menos duas questões aí, Euler. A primeira é sobre a questão do politicamente correto. Nesse sentido, no que diz respeito ao politicamente correto, eu sou zizequiano, ou seja, eu faço uma crítica ponderada do politicamente correto. Eu até entendo que é preciso ter cuidado e que tem uma função política, o discurso politicamente correto, mas é preciso ter cuidado com isso, porque isso, para se tornar um novo moralismo, com o nome em nome de ser libertário ou emancipatório, vira um pulo, não é? Eu não estou assistindo, eu nunca assisti BBB, acho uma excrescência, até hoje, inclusive uma excrescência ideológica, até hoje. Eu só estou ouvindo falar da história que está rolando pelos analisantes. Eu mesmo nunca assisti e certamente jamais assistirei. E não é porque colocaram lá negros, ou gays, e a turma LGBT e etc., que eu acho que fica melhor. Eu acho que continua sendo a mesma excrescência ideológica, porque se a gente achar que a luta política dos negros e dos LGBT vão se encenar no BBB, essa luta está perdida. Né? Pelo menos é a minha posição, respeito a de todos vocês, porque inclusive isso tem obviamente já está rolando isso, né? Que tem uma manipulação da Globo e tal. Bom, eu estou falando com desconhecimento de causa também, porque, como eu disse, não assisti, não sei o que está se passando lá. Né? Mas só escuto falar, porque virou febre, né? Vários analisantes estão falando dessa história, de uma tal de Conká, do povo lá, que eu não sei nem quem é. Né? Então, assim, eu acho que tem um risco. O Zizek tem esse último livro dele, A Coragem da Desesperança, se eu não me engano, é o título. Ele tem um capítulo que se chama, não me engano, o título é esse, A Sexualidade Não é Política. É uma coisa assim, não tenho certeza se é exatamente isso. E ele faz uma crítica, ele começa fazendo uma crítica exatamente aos efeitos
do politicamente correto, né? Por exemplo, ele disse que lá nos Estados Unidos, os colégios, imaginem, os colégios resolveram que os rapazes e moças, para transarem, vão ter que assinar um consentimento para transarem, né? Aí ele, como o Ziza, que é muito sacana, ele fica assim, o consentimento é só para penetração, ou se tiver um tapinha tem que ter também, se tiver quer dizer, entende? Ele, para entrar na questão da cama que o Euler perguntou, né? Então, veja bem, eu até entendo e acho que é importante que possamos fazer uma interrogação de uma certa condição discursiva comum e ideológica e machista e misógina que todos nós somos afetados por ela. Por exemplo, certamente é muito provável que os homens da minha geração sejam mais afetados pelo discurso machista do que vocês mais jovens, porque eu nasci numa cultura em que homossexualidade e mulher a homossexualidade era negativa, era criticada publicamente, né? No meio da rua e tal, e as mulheres também eram tratadas com essa diferença e tal. Mas não são só os homens que são afetados por isso, as mulheres também. Então, essa questão do machismo também tem que ter um trabalho para as próprias mulheres, né? E veja bem, e aí eu não queria me demorar muito nisso, mas também não queria ser mal compreendido, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Eu estou ponderando que, por exemplo, a ideia do politicamente correto, ele não pode ser tomado, e é por isso que eu disse que eu sou zezequiano, porque eu acho que a gente não pode tomar isso como uma nova moral e um novo controle de que a gente não pode falar isso, aquilo outro, né? O Ziza tem um vídeo dele no YouTube, que eu não me lembro mais como é o nome, que faz uns 10 anos que eu assisti esse vídeo, mas vocês vão encontrar que ele fala uma brincadeira, ele conta uma brincadeira que ele fez com 2 negros, que ele estava autorizando, não, era um lançamento do livro dele, e aí ele estava, como é que chama? Autografando os livros. Aí chegaram um casal de negros, 2 homens, né? E aí ele começou a brincar com eles, dizendo que eles não poderiam assinar, não poderiam estar ali, mas fazendo isso como uma brincadeira, né? E os caras entraram na brincadeira e ele disse que foi muito interessante, porque muitas vezes, por exemplo, especialmente entre os homens, se cria uma intimidade quando você diz algumas coisas que são da ordem não é nem propriamente do imoral, é do calunioso. Não sei se vocês já perceberam isso. Os homens fazem laço entre eles se caluniando, né? Fazendo algum tipo de calúnia, uma brincadeira, uma calúnia. Caluniando a mãe também, né, professor? Como é? Caluniando a mãe também, né? Né? Essa é a coisa curiosa, eu acho. Essa Vocês questão... adoram ofender a mãe. É maravilhoso isso. Só uma pontuação aqui. Eu acho que eu entendi o que a Suiane falou de mistureba, mas nem todo mundo consegue fazer uma separação da hora que você, digamos assim, consegue se fazer de objeto e a hora que não é propriamente o momento para esse discurso. Por mais que você saiba fazer, tem gente que toma o politicamente correto de uma maneira quase que literal, entende? Então você vê fenômenos absurdos acontecendo, tipo, de pessoas que levam isso para esferas onde, enfim, não rola, não dá certo, entende? Por isso que eu fiz essa questão. Pois é, mas aí você falou exatamente a expressão, que é você se fazer de objeto. Eu já ia falar isso também, que o professor está falando. Desculpa, professor, fale, que aí eu falo depois, se eu responder ele. Por isso que eu disse, se quiser falar, pode falar. Nem todo mundo consegue fazer essa separação. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu acho
é meio perigoso. Só isso. Sim, sim. Eu, Quando eu falei a questão do. Também só um minutinho. Quando eu falei a questão do Euler, quando eu falei a questão da mistureba, era só porque eu também não queria me prolongar para deixar o professor falar, lógico. Mas assim, era mais de uma compreensão de tipo assim, do que tu estava falando, óbvio, da tua pergunta, que também já foi uma questão para mim, talvez esteja um pouquinho mais esclarecido, mas também não vou dizer que eu sei, né, óbvio, acho que até não dou conta disso, não sei se dou conta, mas de entender mesmo, assim, da questão dessa história de se fazer objeto, né, que para mim é diferente dessa ordem que tu tá falando da objetificação e do discurso de objetificação do corpo da mulher, por exemplo, né, que a gente não tá falando só de mulher, o professor, como falou mesmo, falou do gay e tal, enfim, né, porque quando a gente fala de feminina, a gente fala de várias, enfim, ordens, e aí, assim, de uma coisa ser diferente, entendeu? Quando eu falei mistureba, eu entendo, eu tô falando assim, mais dessa coisa da gente, tô falando aqui da gente, né, do nosso ponto de discussão, da separação desse discurso, assim, do objeto, que é enfim, até na cama, para psicanálise, enfim, para a fantasia ou para outras coisas, e o que é no discurso dessa objetificação, porque são coisas diferentes. E há políticas, né? Porque política identitária é diferente, né? De discurso, Exatamente. é diferente. Eu concordo. A questão é que eu concordo demais, entendeu? Mas o que eu estava questionando é que nem todo mundo, e é muito comum hoje em dia, eu vejo isso, pessoas que não conseguem fazer essa separação, entendeu? Porque... Mas eu acho que é muito novo, amigo, é muito novo também, Exato, né? não, mas é justamente porque é novo que a gente tem que apontar os perigos disso. Isso, Porque, são assim, discursos novos, né? eu não acho que o inconsciente está separado da política. Entende? Também não. Então, é por isso que eu estou questionando isso, né? O sujeito perigo... não tá, né? O sujeito não tá, Pois não tem é. como a gente dizer que tá separado. Então, mas há queria- questões sei lá, fundamentais, não sei, ó. Enfim, o professor pode falar melhor disso aí. Eu queria solicitar a Jussara para dizer alguma coisa, já que é a nossa doutora em politicamente correto. Maravilhoso, isso mesmo. Eu até levantei a mão aqui, né? Eu peguei, né, já o bonde andando, mas eu vi o comentário aqui do Moacir, né, que ele dizendo só entende isso, o alcance do politicamente correto, quem é a parte atingida. Então, exatamente politicamente correto, né, é minha tese, né, de doutorado, e é sempre um paradoxo, né, ela sempre está numa ambivalência, porque o politicamente correto nasce exatamente para fazer a inclusão das minorias políticas, né, começa nos Estados Unidos, né, com a inclusão, né, dos negros, mas só que se transformou num movimento de repressão, porque ao mesmo tempo que tiver a ideia de que uma limpeza na linguagem iria acabar com os preconceitos, né, fazer essa inclusão, começou a ser grupos começaram a manipular e acabou sendo uma censura, né? O politicamente correto acaba virando uma censura, mas na verdade a origem política o nome já está dizendo que era correção política. Começou como correção política e depois passa a ser politicamente correto. É exatamente fazer essa inclusão. E, assim, é claro que o inconsciente é político e o inconsciente não é correto, né? Por mais que você fale a palavra correta, mas aquilo que está recalcado vai retornar de alguma maneira. Eu estava vendo agora, nesse policiamento para não viagem, né, do carnaval, aí pararam, o repórter parou, uma pessoa que estava parada na Blitz, era uma pessoa que ia para Beberibe. Aí eles perguntam para ele, aí, não, está aqui meu documento, eu acho correto, sim, porque a negada invade a cidade. Eu achei ótimo, né, o termo, porque a negada invade a cidade. Quer dizer, ele não se dá conta disso. E o repórter também entendeu e disse, é isso mesmo, é bom, né, porque vai melhorar a cidade, tananã. Ele
E ele não percebe do que ele, né, a carga que tem de ancestralidade, preconceito no que ele diz, né? Mas quem é atingido percebe, né? O que ele está querendo dizer é isso, o pessoal, né? O pessoal invade a cidade. Então, é uma evolução mesmo da linguagem, né? Nesse sentido, o politicamente correto. Por que não dizer o pessoal invade a cidade, as pessoas invadem a cidade? Então, tem toda uma carga quando ele diz isso, a negada. E aí eu me lembrei desse vídeo que você falou, do Zizek, que ele diz isso, que ele critica e diz que é o que faz laço, né? Esse discurso da histeria é o que vai fazer laço, né? E que aí ele diz que muitas vezes você usa termos assim, não para humilhar o outro, né? Nem para segregar, mas para criar laço. Ele diz que as pessoas não entendem, que uma vez ele disse que tinha um deficiente na plateia, e ele fez uma piada com ele e criou logo, o cara riu e coisa e tal, mas as pessoas que estavam perto abominaram e disseram, né, que ele não era politicamente correto e coisa e tal. Então, tem é muito difícil, né, é muito difícil essa linha, construir essa linha. Mas é uma coisa legal, não de policiar, mas para educar novas gerações, né, a usar sim, porque o discurso é o que nos forma, né, o discurso é o que vai formar o social. Então, novas gerações para ter cuidado, né, no que fala, para não ofender, porque realmente a correção política é isso, não ofender pessoas que têm uma carga, né, de sofrimento por ofensas, porque pertencem a grupos ou a etnias, e é isso. Mas, assim, o politicamente correto, na pesquisa que eu fiz, as pessoas ouvidas falaram que é muito legal, né, por isso, por causa desse respeito, pelo respeito, politicamente correto no sentido do respeito às diferenças. Então, seria nesse sentido, uma correção política. Tenho uma dúvida teórica sobre essa parada de restrição de palavras, porque, assim, eu fico pensando que se a gente restringe palavras, a gente está assumindo ou colocando que o significante tem significado. Me parece, né? Eu tenho essa impressão de que, por exemplo, não é politicamente correto falar criado mudo, sendo que hoje, 2021, qualquer pessoa falando criado mudo, você sabe que ela está falando de um móvel que se coloca do lado da sala, por mais que no passado essa palavra tenha sido criada com uma outra finalidade. Mas só que a gente não usa as palavras na diacronia. A gente só é possível de se usar a palavra na sincronia. E se a gente diz, então, que a palavra criado mudo é proibida pela diacronia da palavra, a gente está dizendo que a palavra é significante, que ela tem um significado intrínseco. E eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho que o preconceito não está na palavra, mas na condição material que coloca os negros em posição de subalternidade, uma posição econômica, política e social, material. Claro Sim, que existe um discurso que endossa esse materialismo, né? Então, a gente só faz piadas com negros, com LGBTs, com nordestinos, porque existe uma condição material, política e econômica que coloca essas pessoas numa posição de subalternidade. O que me faz pensar que retirar do vocabulário uma outra palavra não faz a diferença que a gente achava que teria, e isso só força um policiamento, porque a mudança não vai vir de eu parar de falar mulato ou criado mudo. A mudança vai vir quando os negros saírem da condição material de subalternidade. Pelo menos essa é a minha opinião, e eu queria uma resposta Tamires, quanto a isso. Você tem razão, Tamires, mas eu penso que, já que você colocou em termos de significante e significado, que mais importante do que o significado é a significação, né? A significação é muito mais importante do que isso. Então, por que não? Se a gente fala em educação, não em policiamento, mas em educação, né? Para um mundo melhor, mais civilizado. Por exemplo, um exemplo bem recente, teve a diretora de uma revista, a Vogue, que ela entrou em decadência porque ela fez uma festa de aniversário de 50 anos na Bahia,
e contratou aquelas recepcionistas lá na Bahia, se usa muito, está no aeroporto, está nos hotéis, né, vestidas de baianas e tal, para receber os convidados. E na hora que ela entrou na festa, as baianas recepcionistas convidaram para ela tirar uma foto, e ela sentou numa cadeira, tipo um trono, ela desapercebidamente, ela sentou, e as moças ficaram do lado dela. Então, o significado que isso teve foi terrível, né? Exatamente isso, de reprodução, do colonialismo, e tararã, quando a significação era de que as recepcionistas chamaram a dona da festa para tirar uma foto. Né? Ela não percebeu, não era jamais, nunca para ela ter sentado naquela cadeira, era para ter tirado uma foto abraçando as pessoas. A significação, né, seria outra, mas nesse contexto, essa foi a significação. E ela perdeu o cargo, ela saiu, né, ela entrou totalmente em decadência. E ela é casada com Nizanguanais, um baiano, né, que trabalha, né, jamais ele iria dar um tiro no pé desse, né, um tiro no pé. Aconteceu. Então, o politicamente correto, aqui no Brasil, por exemplo, no começo do governo Lula, fizeram uma cartilha, que acabaram chamando a cartilha, que era uma de luta por preconceito, e para trabalhar nas escolas, alertando sobre o uso de termos como judiar, denegrir, né, que poderia ser trocados por outras, como hoje também. Hoje, por exemplo, estava vendo nossa maravilhosa Rita Von Hunt dizendo que, em vez de dizer aluno ou aluna, por que não diz estudantes? E tira o artigo, todo mundo entende, né? Estudantes fizeram greve, estudantes fizeram ouvidoria, etc. e tal. Então, a língua é que nos forma. O inconsciente é político porque é formado pela língua. Então, como é que não... e se a língua muda, se os costumes mudam, a sociedade evolui, como é que o inconsciente não muda também? O inconsciente avança, porque é formado de significantes, né? Então, é nesse sentido. Eu acho muito interessante. Linda, é muito linda, né? Exato, porque é muito interessante essa discussão, porque isso, é sempre um paradoxo, né? O politicamente correto. A minha análise, né, psicanalítica, é que o politicamente correto entra no buraco que a sociedade neoliberal deixa quando quer desculpabilizar o sujeito. O sujeito tem acesso a todos os gozos, né? Ele não se culpabiliza por nada. Então, o politicamente correto entraria isso, que, como diz Freud, a culpa é o que estrutura o social. Então, como é que a gente vai viver num mundo desculpabilizados? Entra o politicamente correto, né? Para você se tocar com o que você fala e as coisas irem se costurando. Tá bom, já falei demais, né? Gabriela, você está querendo falar, é isso? Era rapidinho. Gente, eu cheguei agora e já estou me metendo, mas enfim. Assim, falando sobre essa questão do politicamente correto, a gente estava discutindo um pouco isso ontem na disciplina de ética, né? Que aí tem muito a ver com isso, de a gente pensar o que é objeto da ética e tudo mais. E aí eu fico pensando muito assim, na questão do humor, sabe? Eu acho que é uma coisa que pega muito quando a gente vai falar sobre essa questão do politicamente correto, são os limites do humor. Né, que se fala muito disso hoje. Qual é o limite do humor? Que até um tempo atrás, não muito tempo atrás, assim, era ok, né? Assim, era permitido, vamos dizer assim, se fazer piada com tudo, né? Assim, se faz rir, tá ok. Sendo que não se levava em conta que, enquanto tinha uma parcela rindo, quem estava sendo atingido por aquilo ali, né? Tinha uma minoria que estava sendo atingida por aquele humor, né? Aquela piada que a gente vê muito hoje ainda, esse debate, né? Alguns humoristas continuam naquela ideia de que não, é só humor e tal. Mas, e aí a outra questão, assim, que aí entra nessa coisa da fala, da palavra e tal, é que muitas vezes, sobretudo a gente está vendo isso hoje, a gente precisa lançar a luz ao que parece muito iluminado, mas não é. Muitas vezes o que é óbvio a gente está tão mergulhado dentro de algumas coisas que a gente precisa dar um passinho para sair, para poder enxergar e lançar luz a algumas coisas que às vezes a gente não enxerga, né? Que às vezes a sociedade não consegue enxergar muito isso. Então, assim, pensar sobre essas questões acho muito, muito pertinente. E pensar exatamente nessa questão de assim, o que é politicamente correto e
E a linha é muito tênue, principalmente se a gente está falando do humor, a linha é muito tênue. E acho que é ali que a gente, né, tem que é exatamente nessa linha que a gente tem que se colocar. Até que ponto isso é humor, por exemplo, e até que ponto isso está massacrando uma minoria, até que ponto isso está ferindo alguém, né? Então, assim, acho que são algumas discussões que que acho muito bacana a gente trazer e tal, levantar. Deixa eu meter o meu bedelho nessa história. Eu acho o seguinte, que tem uma questão que a Tamires colocou que eu acho importante a gente considerar, que é uma diferença que o próprio Lacan faz entre o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação. Né? Acho que no que diz respeito à fala, que acho que fala não é a mesma coisa que linguagem, a fala é uma coisa, a linguagem é outra. É claro que a linguagem permite a fala, obviamente, né? Mas não é a mesma coisa. O inconsciente, o Lacan, quando ele fala do inconsciente, ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ele não diz que o inconsciente é estruturado como uma fala. É diferente, tá? Mas depois eu volto a isso. Então, eu acho que tem uma questão aí que parece, e acho que esse é o risco do politicamente correto se tornar uma moral, se é que já não se tornou, é um pouco esse paradoxo que a Jussara estava colocando, é que muitas vezes essa distinção entre o enunciado e a enunciação, ela é colada, às vezes de uma maneira meio assim, fora de propósito. Eu gostei do exemplo do criado mudo, né? Mas outras palavras também, né? Eu até entendo isso que, por exemplo, que a Gabriela colocou, e depois vou falar disso também, que tem obviamente que a fala e os discursos, eles mobilizam uma questão ideológica, né, e de um tratamento, porque na fala também se encena o fantasma de todo mundo, como, por exemplo, a posição de sujeito e a posição de objeto, né, que a gente nem chegou na cama ainda, que era a pergunta do Euler, né? Ainda vamos chegar lá. Mas eu acho que é preciso tomar cuidado com isso, exatamente porque o enunciado não é a mesma coisa da enunciação. Eu gosto do exemplo do Zizek, porque é exatamente isso, porque eu posso chegar para um amigo meu, muito amigo do peito, como se diz, e dizer, oi, filha da puta. Ele vai achar lindo, ele vai achar ótimo, e vai me chamar de filha da puta também, e nós vamos nos abraçar e tal, não é? Você está entendendo? Tem um enunciado e uma enunciação que precisa ser considerada de uma determinada maneira. Se você cola isso, e eu acho que era isso que a Tamires estava querendo dizer, você cola o significante com o significado. Isso é muito complicado. Isso tem riscos, né? Por outro lado, também para abrir a questão, nós não podemos recusar, que inclusive é o que nos interessa para falar do tema da sexuação, nós sabemos também com Lacan que o significante mobiliza um gozo. Não é? A gente não fala gratuitamente, a gente não fala unicamente para dar sentido às palavras. Os significantes, eles mobilizam um gozo. Não é? E acho que o importante aí, saindo do enunciado e da enunciação e indo para o outro lado, eu acho que tem uma importância também a gente fazer uma distinção entre o que é desejo e gozo, que acho que, inclusive, é a questão, chegamos na questão que o Euler fez. Entende? Quer dizer, é claro que você pode usar a fala, a palavra, para gozar do outro. Né? E aí entra a questão do humor. Entende? Mas nem sempre a fala é dessa ordem. Entende? Nem sempre você dizer uma palavra politicamente incorreta, como criado mudo, né? Ou como negrada, por exemplo, nem sempre isso implica, por mais que isso se inscreva na história, que tenha uma história com relação à escravatura e tal, tudo bem, é importante considerar isso. E acho até que é importante sinalizar culturalmente o risco do gozo que esse significante pode mobilizar. Um gozo racista, que seja. Entende? Então, acho que isso é importante, mas é preciso também considerar que nem toda situação, o enunciado e a enunciação vão se colar.
E nem em toda anunciação nós estamos falando de um gozo de alguém que está, por exemplo, fazendo um escárnio da mulher, do negro, do homossexual e etc. Né? Até porque, por exemplo, isso entre os homossexuais também existe. Né? Os homossexuais também fazem um escárnio de outros homossexuais, né? Que, inclusive, acusando que uns são mais afeminados do que outros e tal. Isso na própria comunidade gay aparece. É claro que os gays não vão dizer isso na comunidade, mas dizem em análise. Quer dizer, na análise, exatamente, é o lugar onde você pode falar disso sem que isso tenha repercussões morais ou até mesmo políticas, vamos dizer assim. Né? Então, acho que essas distinções elas são importantes para a gente não incorrer nos dois polos, né? Nem na ideia de um gozo segregatório ou segregativo, nem tampouco de uma moral, né? Que imponha uma certa forma de falar. Porque isso a moral já fazia, né, gente? A moral já fazia, a gente não podia dizer palavrão, e ainda não pode. A moral mas, lembrando a palavra de Lacan também, né, que diz que se Deus não existisse, é que nada seria permitido, né? Então, talvez o politicamente correto entre nessa ordem, né? Que eu estava me lembrando aqui que tem um linguista que chama Círio Pocente, que é da Unicamp, que ele fala dos absurdos do politicamente correto e das questões imaginárias, como, por exemplo, a palavra mulato, que não se usa porque acham que vem de mula, né? E seria pejorativo. E ele diz que, de jeito nenhum, mulato vem da palavra árabe, que quer dizer moreno, né? E que a palavra é mualat. Exato, mas que vai se transformando... Mualat é a palavra árabe. Exato, quer dizer moreno, e quer dizer, as pessoas desconhecem e acham, né, imaginariamente, acham que se refere à mula, né? E por isso falo. Então, exatamente tem esses limites, né? É uma questão de educação, eu penso que é uma questão de educação mesmo, né? Como aqui se usa judiar, e você vai perguntar para um sertanejo que usa judiar, ele nem sabe quem são os judeus, né? Nem sabe qual é a história dos judeus e coisa e tal. Ele aprendeu, né, que o significado é o significado, mas ele não sabe da significação, né? Isso Professor, essa forma, isso que você chama de educação, vai acabar padronizando até a parte da linguagem regionalista, porque há muitas regiões que usam determinadas nomenclaturas que, para determinadas outras regiões, aquilo soa como um certo desconforto. Não há, nesse argumento, uma certa vontade de padronizar a linguagem nesse sentido? É o risco, né? Eu acho que esse é o risco. Mas, assim, é claro que é um risco. Estou me lembrando aqui de um outro exemplo engraçado, que foi até uma aluna que contou, que ela disse que estava viajando para a Disney com o filho dela pequeno e perdeu. E ficou louca, né? Colocou em anúncio e coisa e tal. E como é que ela encontrou? Porque o menino disse que, espertamente, foi para perto de um bebedouro, né? Porque, senão... Aí, quando ele estava lá perto, disse que começou uma conversa. Macho, não sei o quê, macho? Tu já fez isso, macho? Aí ele, pronto, só pode ser do Ceará, né? Aí se aproximou e pediu ajuda, se identificou e essas pessoas levaram, né? Conseguiram, né, fazer. Então, o politicamente correto também ajudou a se localizar, salvou. Foi exatamente pelo regionalismo, né? Ele, mas é o que ela falou, existe uma diferença entre fala e linguagem. O inconsciente não é politicamente correto porque ele é estruturado como uma linguagem. Reticência. Professor. Oi, Alan, diz. Então, eu ia propor que a gente circunscrevesse essa discussão no próprio texto, quando se traz essa ideia de que o próprio Lacan, ele se vale de significantes da cultura, como a questão da mulher, do feminino, do masculino, e do como isso gerou até um certo desencontro mesmo, assim, de se entender a concepção lacaniana que ele estava propondo ali nos anos 70, de ruptura com essa ideia biologizante, né? E aí o texto está propondo justamente isso, de que ele está propondo uma ruptura com o biológico, mas se entende culturalmente a psicanálise a partir de uma perspectiva biologizante, como se fosse isso que ele estivesse propondo, através dos matemas da sexuação. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco isso, assim, dessa utilização que o Lacan se faz desses significantes que já existem
e que acabam criando essa confusão para o entendimento, porque, querendo ou não, já estão associados a alguns entendimentos marcados, né? Como do feminino, do masculino, enfim. Sim, é claro que a gente tem os sentidos comuns, ideológicos, inclusive, na cultura. Mas vejam bem, isso para a psicanálise é muito importante que a gente use as palavras ou os significantes comuns. Por exemplo, só para dar um exemplo histórico, essa tradução do Freud de ego e de superego. Freud nunca usou isso. Nunca usou. Isso não existe na fala comum. Ninguém na clínica vai falar de ego e de superego. Ou ego isso, ego sou Leonardo. Não, todo mundo fala eu sou Leonardo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Freud fazia questão de usar, porque a referência da psicanálise é a clínica, e, portanto, é a fala comum das pessoas, como se fala habitualmente. Não é? Então, é lógico que quando você diz homem e mulher, hoje nem tanto, né? Hoje isso já não está tão dividido, né? Tão bem circunscrito, mas quando você diz homem e mulher, há um discurso, há uma significação, como disse a Jussara, de que a gente sabe, ou pelo menos a gente supõe, que sabe mais ou menos o que é que quer dizer um homem e o que quer dizer uma mulher. Isso no sentido social, cultural, e comum também. Né? Mas a psicanálise, inclusive desde Freud, tentou demonstrar exatamente que não é assim. Não se trata disso. Que, inclusive, o Freud, lembrem-se que o Freud sempre disse que não existe homem e mulher no inconsciente. Não existe. Inclusive, no meu texto eu digo isso. As 3 identificações que o Freud propôs, nenhuma delas é identificação com o homem ou identificação com a mulher. O Lacan, na significação do falo, ele fala assim, da identificação com os tipos ideais da cultura. Tipo ideal é uma nomenclatura metodológica do Max Weber. O Lacan nem cita o Max Weber na significação do falo, mas usa essa terminologia weberiana do tipo ideal. O tipo ideal é mais ou menos isso, assim, o que é que na cultura é o tipo ideal homem, o que é que na cultura é o tipo ideal mulher. Tá? Então, é claro que isso, inevitavelmente, termina produzindo uma confusão, né? Uma confusão, porque para a psicanálise não existe, por exemplo, no inconsciente existe um sujeito. Esse sujeito nem é homem nem é mulher. É um sujeito que ele precisa de uma sexuação, que aí é onde entra a questão que a gente está falando, para poder balizar o gozo do corpo, para poder caminhar, talvez não seja a melhor palavra, mas não está me vindo outra, de dirigir, grafar, amarrar também não é bom porque não amarra, né? Vai fazer uma grafia do gozo do corpo. Você fazer alguma coisa com isso, porque, como eu disse na vez passada, eu acho que a gente comentou isso, né? Se você não fizer isso, você enlouquece, seu corpo fica louco. Nosso corpo já é louco, que é um corpo pulsional, é um corpo que goza. Então, a gente tem que dar um encaminhamento. O que é que o sujeito usa para grafar esse gozo do corpo é que vai fazer uma diferença exatamente em torno da sexuação. Se essa grafia ela é preponderantemente fálica, ou toda fálica, vamos dizer assim, ela nunca é, tá? Ela nunca é toda fálica. Mas, no discurso, ela pode se apresentar assim. A gente vê, por exemplo, o Massaranduba, que foi preso hoje, né? O deputado, meu nome dele, aquele imbecil que é uma caricatura. Daniel Silveira. Pois quer dizer, se você tomar um imbecil daquele como modelo de homem, nós estamos perdidos. Os homens estão perdidos. Né? Porque é um imbecil de todas as letras. Entende? Mas o discurso dele...
Tem muito, viu, professor? Mas é muitos mesmo. Tem Como é que é? muito. Pois é, mas exatamente. Muitos mesmo. Não é É uma excrescência do discurso todo fálico, entende? Que é essas figuras que a gente tem, como esse Massaranduba. Massaranduba, não sei se vocês se lembram, um personagem do Cacete e Planeta, né? Que qualquer coisa que o cara dissesse para ele, ele dizia, tá duvidando da minha masculinidade, aí dava porrada no cara, lembram disso? Ou vocês não tinham nascido ainda? Não, professor, a gente conhece, por favor, né? Pois é, quer dizer, o próprio Massaranduba, que é o personagem, é muito interessante, porque ele mostra como o todo fálico, ele está sempre ameaçado, né? E qualquer coisa que o cara diga, ele diz, você está duvidando da minha masculinidade, aí dá porrada no cara, né? Mas é óbvio que a gente tem esses tipos ideais aí que servem como modelo para um certo funcionamento identificatório do laço social. Existe. Está aí o Massaranduba, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, que não nos deixam mentir, né? Então, ao invés de você dizer que, por exemplo, eu me recuso a dizer que como é o nome do Massaranduba? Daniel Silveira. Daniel Silveira é um homem. Eu me recuso a dizer isso, entende? Eu não o reconheço como homem. Porque homem, para mim, não é isso. Não é essa estupidez toda fálica que esse cara faz. Tá chamando ele de viado, Leonardo? Não, eu estou dizendo que ele é um imbecil. Ah, entendi. Imbecil pode, mas não chame de viado, não, tá? Você está entendendo? Quer dizer, não é um tipo ideal de homem que a gente possa reconhecer, porque isso é da ordem de uma mascarada, inclusive, né? De uma mascarada fálica que esse cara faz, e que ninguém reconhece, todo mundo sabe que ele é um imbecil, até ele mesmo, provavelmente, né? Só não sabe que sabe. Então, é claro que existem esses tipos ideais, que são, vamos dizer assim, são versões imaginárias, são identificações imaginárias que na cultura se apresentam, de como a mulher tem que se comportar. É isso que eu estava dizendo antes, quer dizer, como a moral determinava como as mulheres tinham que se comportar, mas também como os homens tinham que se comportar e tal. E isso, obviamente, porque aí a gente tem que entrar nas 3 dimensões lacanianas, né? Nós temos aí uma dimensão que é muito mais imaginária do que simbólica, mas também não deixa de ser simbólica e não deixa de ser real, não deixa de ter um enodamento aí. Então, você dizer homem ou mulher, inevitavelmente cria essa distinção que tem a ver com a forma como se apresenta na cultura. Mas veja que não é isso que Lacan está dizendo, desde Freud. Se você disser que o Freud, de uma certa maneira, estava mais preso a isso, que também estava preso à anatomia, de uma certa forma, por mais que ele tenha se livrado disso, tudo bem, eu até aceito, né? Mas, em Lacan, quando ele entra especialmente na questão da sexuação, nós não estamos mais falando propriamente de homem e mulher. Nós estamos falando do gozo fálico e de o gozo outro. Da maneira como cada um, e isso independe de você ser homem ou mulher, eu vou mais nem usar homem e mulher, né? Independe de você ter nascido com um corpo de macho ou um corpo de fêmea, que não é a mesma coisa. A forma como o feminino e o masculino se apresentam, eles se apresentam para todo mundo. Entende? Por isso que eu dizia que não há o todo fálico. Todo fálico não existe. Todo fálico só pode aparecer exatamente nessa... O Lacan dizia isso, né, de que a masturbação é o gozo do idiota. Esse Massaranduba é como se você dissesse isso, o gozo todo fálico, ele só pode aparecer numa idiotia
como um cara desse. Tem? Ele, rigorosamente, ele não pode existir porque não tem como. Foi o que eu falei para vocês no nosso encontro passado. Não tem como você se livrar do ponto de gozo no seu corpo que lhe objetaliza. Não tem como. O melhor que você tem a fazer com isso é feminilizar essa condição objetal. Você pode até usar o fálico para, de alguma maneira, sair dessa posição de apassivamento mortífero que a objetalização produz, mas, como eu disse também na vez passada, só isso não é suficiente, porque o fálico não consegue lhe tirar completamente, ou lhe retirar completamente, ou nem lhe retirar porque não é você, é como isso se inscreve no corpo, não é você sujeito, pessoa, eu e etc. Tem? Léo? Oi. Eu queria só comentar essa história da masturbação, ser o gozo do idiota, mas a gente tem que entender aí, idiota tem uma etimologia, né? Na Grécia, na verdade, idiota não é xingamento, idiota é o cara que está separado, que está fora da polis, né? É o que não participa da vida pública. Então, entendo um pouco isso, né? Quer dizer, masturbação é o sexo do cara com ele mesmo, né? Ele ou ela... que é um problema nos dias de hoje, depois da internet, né? É um problema, porque isso cria, inclusive, restrições ao lar social, né? A gente tem encontrado isso na clínica, não só em adolescentes, mas a dificuldade, casais se separando, né? Casais se separando por conta dessas coisas de internet, enfim, estripulias na internet, no virtuais, né? Isso tem aparecido na clínica. Mas, enfim, eu não sei Alan, se a minha resposta foi suficiente, nunca é, né? Mas pelo menos se quebrou um galho aí. Porque isso começou com uma pergunta inocente que eu fiz no começo, e aí... Ainda, porque, veja bem, voltamos à questão do Euler, né? Porque E os matemas, professor, pelo amor de Deus. Leonardo, o Euler está dizendo, né, que foi uma pergunta inocente. Aí eu estou me lembrando, né, do que Jacques Lamillet dizia sobre os inocentes, né, que diz que o único inocente que ainda existe no planeta é aquele que inicia uma análise, porque ele não sabe onde ele está se metendo, né? Não sabe que vai cair nas malhas da neurose de transferência, né, do amor transferencial, etc. e tal. Esse é o que literalmente não sabe onde está se metendo. Exatamente. O único inocente possível. Mas vejam muito bem. massa, professora. Só para, pelo menos, voltar e arrematar aí a questão que o Euler colocou, quer dizer, isso é muito complicado, Euler. Se, por exemplo, vamos para não complicar as coisas, tá? Vamos colocar o casal heterossexual tradicional. Não é? Vamos dizer que uma mulher esteja nessa condição de ser o objeto do desejo de um homem. Aí é onde entra a distinção entre desejo e gozo. Não é? O Lacan, no seminário 7, ele diz assim: o gozo é o usufruto dos bens. Você não pode destruí-los. O termo não é exatamente esse, mas é alguma coisa assim. Você tem que usufruir dos seus bens, mas você não pode destruí-los, não, mas tripudiar também não. Enfim, é alguma coisa assim, nesse sentido. Não é? Que, obviamente, o não gozar é impossível, né? Mas é importante que isso não seja do âmbito de uma destruição, porque não é só a destruição do outro, é a própria destruição. Né? Lembrem-se que isso na clínica também é só o que aparece, o sujeito goza ao ponto de se destruir. Então, e aí é onde entra a ideia de semblante, né? Que é se tratando dessa cena, vamos dizer assim, tradicional, a mulher, para poder participar de uma cena sexual que não seja uma tortura ou uma violentação, ela tem que fazer semblante de objeto.
para fazer semblante de objeto, ela tem que saber o quê? Ela tem que saber que ela não é o objeto. Entende? Que ela apenas goza, que o corpo dela goza fazendo semblante de objeto. É uma grande diferença. É a diferença, isso eu estou falando, colocando a mulher aí, mas lembrem-se que estamos falando do feminino. É a diferença entre você ser violentada ou você transar. Né? Porque lembrem-se também que a cena sexual, e aí voltando ao que a Jussara estava dizendo, que o inconsciente não é politicamente correto, lembrem-se que a cena sexual inevitavelmente guarda uma cena de violência recalcada. Ela é uma cena de violência consentida, mas ela não pode ser propriamente violenta, no sentido de que você passa de um limite do semblante e que você quebra o semblante, por exemplo, você estupra ou mata a mulher, por exemplo. Tem as discussões sobre o estupro, né? Eu me lembro que na época acho que vocês também não tinham nascido, rolou essa discussão, né, do Mike Tyson. Lembra que o Mike Tyson estuprou uma moça? E a pergunta misógina que rolava era essa: mas, porra, como é que uma mulher vai para o quarto do Mike Tyson às 3 horas da manhã com ele? Né? Como se dissesse, olha, ela facilitou o estupro. O que não é verdade, porque é exatamente isso. Se você vai para o quarto de um cara às 3 horas da manhã, tudo bem, você vai até com a intenção de transar. Mas ela obviamente que não estava contando em ser estuprada. É diferente. É muito provável que chegou lá, ela não quis, ou coisa parecida, né? E o Mike Tyson estuprou a moça e foi preso por isso, né? Por um tempo preso. Essa diferença é uma diferença que parece mínima, né? Mas é uma diferença mínima que é importantíssima, que é a diferença do semblante. É o que é semblante e o que é que não tem semblante. O Mike Tyson, inclusive... Esse semblante, só para concluir, esse semblante é um semblante erótico. É um semblante erótico. Importantíssimo para a nossa vida sexual, porque senão, sem erotismo, não tem vida sexual. Não é? Quer dizer, e aí, só para concluir, Euler, e aí você fala, o equívoco do que acho que hoje nem é propriamente, o feminismo já não está mais nessa, mas o equívoco de um feminismo anos 60, por exemplo, era considerar esse tipo de coisa, de que a mulher não pode ser posta no lugar de objeto. E aí veja como tem a ver com a questão que a gente estava discutindo antes. É importante que a mulher não seja posta no lugar de um objeto maltratado, tripudiado, né? Esse limite do semblante. Agora, como objeto do desejo, é importantíssimo que a mulher se coloque aí, como qualquer outro. Né? Para você poder ter uma relação que não seja uma relação séria, vamos dizer assim, mais seriedade, sei lá, um relacionamento mais formal, casamento, que for. O desejo tem que estar no jogo. Né? Porque se você quer só transar, tudo bem. Né? Você vai ali e tal, esses fica de você, né? Que a minha geração morre de inveja. Quer dizer, você fica e tal, e você transa ali e acolá um pouquinho, e pronto. Por exemplo, as mulheres conseguiram isso, né? Conseguiram esse direito, que não tinham. As mulheres não tinham o direito de transar quando estavam afim só de transar. Tinha que ter toda a aura simbólica do relacionamento, do amor e etc. Hoje as mulheres, não sei se todas, mas a maioria das mulheres fazem isso tranquilamente. Podem transar só para transar. Não tem mais aquela exigência. Diga, Márcio. O homem também é objeto, né? Só que agora isso está escancarado. Uhum. Sim. E aí, quando ela não escolhe ele de objeto, aí ele vai lá e mata ela. Porque ele é macho. Porque, veja bem, rigorosamente, o gozo, ele sempre objetaliza o sujeito, porque o gozo é sempre um gozo do corpo.
Mesmo quando você goza de uma posição fálica, por exemplo, na cena sexual, como disse o Euler, na cama, mesmo no orgasmo masculino, por exemplo, quando, considerando que o orgasmo é um tipo de gozo fálico do corpo, vamos dizer assim, mesmo nesse momento, o que é que acontece? Quando você tem um orgasmo, isso eu estou falando para criar o tipo ideal, vamos dizer assim, eu estou falando do homem, vamos dizer assim, né? Vamos tomar o exemplo do homem heterossexual que está transando, penetrando uma mulher e tem um orgasmo, por exemplo. Nesse momento do orgasmo, que é um gozo do corpo, ele se objetaliza, pontualmente. Porque o sujeito desaparece. Lacan diz isso com todas as letras. Uma afânise do sujeito ocorre mesmo que pontualmente. Né? Por mais que a afânise, na linguagem, esse termo é do Jones, que o Lacan tomou emprestado, mas a afânise é um desaparecimento, um sumiço da função sujeito. Tanto é isso. O Lacan fala disso, acho que é no seminário 20 mesmo, a pequena morte. E ele diz, se você quiser matar alguém, mate quando o sujeito está gozando, está tendo um orgasmo. Porque ele está completamente sem defesas, ele está exposto. Né? Porque exatamente essa afânise, ela é pontual. Né? É claro que depois dessa experiência de gozo do corpo, o sujeito se recompõe. Né? Mas isso está sempre acontecendo conosco, a gente está sempre passando por momentos de dessubjetivação e ressubjetivação. Dessubjetivação e ressubjetivação. O problema é quando você se dessubjetiva e não se ressubjetiva. Como acontece, por exemplo, nas adições. O sujeito entra numa via gozosa que é só dessubjetivante. Né? Não tem recomposição da função sujeito. Quando tem, fica comprometido. Entende? Então, não é homem e mulher. Não é homem e mulher. E é por isso que eu estava dizendo, quer dizer, o gozo feminino que você tem que tratar não é propriamente na mulher. Ou no outro feminino que seja. Né? Não estamos falando de mulher. Você pode ter uma relação homossexual com outro homem e que esse homem seja posto numa posição feminina, um outro feminino. Mas mesmo assim, esse feminino não é propriamente... Tudo bem que no jogo erótico e na cena sexual, né, que é sempre fantasmática, é sempre uma fantasia, essas coisas se encenem assim. Mas, no fim das contas, o corpo que goza é o seu. Essa é a grande diferença entre desejo e gozo. Desejo tem dialética. E título do escrito que eu recomendei vocês lerem, A Subversão do Sujeito e a Dialética do Desejo em Psicanálise. É o título do escrito de Lacan. A subversão do sujeito e a dialética do desejo. Significa dizer que a dialética, ou melhor, que o desejo tem dialética. Você coloca o outro e o outro lhe coloca na posição de objeto do desejo e etc. O gozo não. O gozo não tem dialética com o outro. A dialética que o Lacan usava era a dialética do senhor e do escravo do Hegel, lembre-se disso, né? O gozo, por que não tem relação sexual? Que a relação sexual não existe? Porque o gozo é sempre do seu corpo. Você não goza do corpo do outro. A gente acha que na relação sexual a gente goza do corpo do outro. E tudo bem a gente ficar achando, não tem problema não. Mas isso a gente só acha na fantasia sexual e na cena sexual. Rigorosamente, se a gente pudesse olhar só com os olhos do real, o que não é possível, né? Porque não tem como você separar real, simbólico e imaginário, mas fazendo um exercício de redução aqui, vamos dizer assim, se você pudesse olhar só com os olhos do real, no fim das contas, o corpo que goza é o seu. O orgasmo vem lhe mostrar exatamente isso, de que você não consegue sair do seu corpo.
não é? Não consegue entrar no corpo do outro, por exemplo. Não é? O máximo que a gente consegue é a penetração. Ou, como diz Lacan, um roça-roça de corpos, como a gente faz na relação sexual. Mas ninguém goza o gozo do outro. É rala-rala o termo técnico. Rala-rala, né, irmão? Leonardo, vou colocar algumas coisas aqui. Posso falar aqui? Pode. Valeu. Bem lembrado que o Márcio colocou a questão do sentido do idiota, né? Tem uma obra espetacular do Dostoiévski a respeito do idiota, que é, digamos, ele faz até digamos assim, um elogio ao idiota, né? Como o grande esperto. No final, o idiota era o grande esperto de toda a obra. Mas é claro que quando se fala a respeito da questão da masturbação, né, eu acho que ele está trazendo outro sentido em relação à palavra idiota, e aí tem a ver com essa referência do autoerotismo, desse fechamento para a relação, né, do que a gente pode ver também hoje em dia na clínica, quando a gente percebe algumas relações somáticas ou questões sendo tratadas, sendo colocadas nessa pauta. Aí tem aí os vibradores, a indústria toda aí nesse sentido, onde a gente percebe que isso cada vez mais vem no discurso dos pacientes, né, em relação a esse ponto. Tem a velha frase do Lacan, né, onde fala que os não tolos erram, né, então, assim, que é interessante também a gente pensar a respeito disso, né, mas, assim, voltando para o ponto onde a gente está conversando a respeito do ser homem ou mulher, né, a gente vem da frase de Simone de Beauvoir, quando ela vai falar sobre não se nasce mulher, torna-se mulher. E a gente sabe que Freud já falava isso. Né? Freud já colocava isso nos textos dele. Mas não se nasce mulher, mas também não se nasce homem. Torna-se mulher e também torna-se homem. Né? Então, a gente também tem isso para a questão do homem também, uma referência, por exemplo, como a psicanálise vai trabalhar as posições do masculino e do feminino, né? A posição do que é ser homem e o que é ser mulher, e se a gente for na experiência da clínica, que é uma experiência de uma singularidade radical, ninguém vai se tornar mulher ou ninguém vai se tornar homem da mesma forma, né? E isso eu acho que às vezes a gente meio que se confunde quando a gente está falando dessa questão do politicamente correto, dos discursos e da relação do desejo, né, de cada um ou de uma singularidade. Acho que, às vezes, a gente tem que ter uma certa referência enquanto a isso, né? Porque eu só posso me tornar um sujeito, ou seja, eu só posso me singularizar, delimitar minha diferença quando eu transgrido. E isso tem a ver com uma certa delimitação também de uma referência de gozo e desejo em cena, né? Porque um aponta para o outro, de uma certa forma. Né? Um aponta para o outro aí, de uma certa forma. Então, assim, essa dialética do desejo, né, essa subversão do sujeito, essa transgressão que o sujeito tem que fazer, isso é feito por todos nós para que a gente possa assegurar um determinado lugar onde a gente identifica uma diferença em relação ao outro. Né? E isso é uma grande questão hoje em dia. Né? Tem esses fenômenos aí, por exemplo, do Big Brother, como a gente está vendo, né? Bom, a gente está vendo as estereotipias em relação à própria, sei lá, Carol Conká, ou quem for, Lumena, o Projota, sei lá, os personagens, né? Eu também confesso que não assisto muito isso, apesar de já ter assistido alguns episódios, mas, assim, parece que a gente está numa certa valorização dessas questões identitárias e dos discursos em uma certa perda aí daquilo que a gente pode pensar nessa singularidade, ou no desejo do sujeito, né? Por exemplo, o que eu estava colocando como uma certa perda da significação, ou da dimensão poética da palavra, porque depende do lugar que a pessoa vai falar algo, como você colocou, né? Por exemplo, uma pessoa falando negado, falando criado mudo, como a pessoa se utiliza, que posição é essa que ela está ocupando ali no sujeito da enunciação para, né, proferir aquilo que ela está dizendo, né? E como eu posso tomar isso de significado? Né? Porque isso vai ser sempre uma defasagem, né? Eu sei o que eu estou dizendo, mas não sei aquilo que o outro está entendendo do que eu estou dizendo. Né? Então, esse próprio engano da linguagem, eu acho que a gente tem que perceber isso, né? Porque a gente está falando de questões que diz respeito ao social,
ao politicamente correto, né, aos discursos de uma forma geral, que é o mundo que nos faz, mas a gente tem uma singularidade e uma experiência dessa singularidade que é muito importante que a gente possa também perceber esse lugar, né? Então, é uma complexidade aí tremenda que eu acredito que cada vez mais a gente vai trazer aqui algumas discussões bem profícuas assim, em relação a isso, né? Eu só queria colocar esse ponto. Tem uma coisa importantíssima, Tiago, que você colocou aí, que eu queria reforçar e ressaltar, que é o fato de que o desejo, ele não é propriamente contra a lei, mas o desejo é sempre incestuoso. Lembrem-se disso. O desejo inconsciente, obviamente. Isso quer dizer o quê? Que o desejo, ele precisa, para funcionar, ter a lei para poder transgredir a lei. Na verdade, o desejo, ele inevitavelmente implica nisso. Por exemplo, quando você vai transar, o frisson da relação sexual é porque você está fazendo algo que não deveria fazer, vamos dizer assim, não é? É claro que não é bem isso, mas que você vai passar de um limite, não é? Vai passar de um limite do gozo ali, autorizado pelo outro, obviamente, não é? O que não pode é se você chega para o outro e diz, eu vou lhe comer, o que não pode é que isso não seja uma metáfora, né? Não pode fazer como o francês e o alemão, né? Vocês conhecem a história, né? Está na internet. De que o alemão colocou na internet que queria comer alguém. Só que queria comer canibalisticamente. E o que é que aconteceu? Apareceu um francês doido que se ofereceu para ser comido. Não é? E eles, inclusive, tem filme. Tem um filme, o Márcio deve conhecer, que chama Canibal, né, Márcio? É um filme B, assim, não é dos melhores, mas conta a história desse casal. Você já falou, professor, desse filme? Hã? Você já falou. Eu assisti esse filme por sua causa, que você já falou dele. Pois é. Assistam não, meu povo, esse filme aí não é legal, não. Não, é um filme B, ele não é obra-prima. Ele só presta para contar a história, que é uma história verídica. Isso aconteceu, pasmem, isso realmente aconteceu. Quer dizer, como é que o sujeito chega nessa condição de objetalização, de se oferecer para ser comido, mas literalmente? Quer Não, dizer, tinha uma relação sexual, né, professor, na história, porque ele pediu, a primeira parte a ser comida foi o pênis, né? E aí, então tinha uma outra relação aí, né? Não era só o canibalismo, não, né? Não, é porque é como se ele quisesse encenar a verdadeira relação sexual. Exato. Colocar em como é que a gente chama? Ai, agora para fugir a palavra. Isso é o que dá, né? Simbolizar a castração, né? Aí tem que... É literalmente ser objeto do olhar, né? É literalmente se colocar no lugar do objeto, né? Então, Bom, para quem não tem estômago com filme, você faz uma pesquisa básica na internet e descobre o enredo. É, de fato, interessante, né? Porque você pode ver também, vou só dar uma pimentada aqui, né, Léo? Não resisto. Um encontro consentido entre dois adultos. O que eles fazem na vida íntima deles, etc. Né? Sim, exato. Bom, tinha alguém perguntando no chat se ele sabia que ele ia ser comido. Foi um arranjo, né? Foi combinado, o cara publicou procurando, e o outro disse, beleza, tô nessa. E pronto. Não, o francês topou e assinou. Made in heaven. Não é o e eles morreram, né? Eles morreram, tipo, um morreu, aí o outro se matou depois. Não, ele foi preso. O alemão foi preso e ainda usou como argumento... Então foi outra história. Não, o alemão foi preso e usou como argumento o documento que o francês assinou autorizando ele a comer ele. Você vê o que é a coisa, quer dizer, a burocracia não funciona aí, né? É interessante, né, professor? Porque quando a lei da proibição do incesto não está escrita simbolicamente, você tem que fazer um papel, né? Por que a relação sexual não existe? Porque ela é fantasmática e metafórica. Quando você diz, eu vou lhe comer, você não vai comer o outro literalmente, é uma metáfora. Né? É uma brincadeira de
de passar dos limites e de objetalizar o outro. Não é? E o outro se deixa objetalizar, mas é um jogo erótico. É um jogo erótico. A diferença de ter semblante e não ter semblante é a diferença dessas duas cenas, a cena sexual comum e a cena do francês com o alemão. Não tem semblante. Né? Apesar do papel, ainda assim eles precisaram do papel, né? Mas e o que você acha desse argumento jurídico? Um acordo consentido entre dois adultos. Mas não deixa de ser crime, né? Essa é a questão. Não deixa de ser um crime, porque você não pode acreditar, porque aí é onde está, quer dizer, é como se o direito sabe que nessas circunstâncias o sujeito não está na sua posição de sujeito. Né? O direito sabe que tem uma condição aí de que você abusa de uma Professor, deficiência, vamos dizer assim, da função sujeito desse cara. Vamos dizer assim, o direito não... A relação entre direito e psicanálise é muito interessante. Diga, Valneiro. nesse caso aí, além do sadismo, a impressão que eu tenho é que esse desejo dele ser comido é um total desamparo, não? É o quê? Não entendi. Um total desamparo. Não é desejo. Além da relação sádica, porque tem um sadismo aí, a impressão que eu tenho é que esse desejo dele ser comido é um desejo um sentimento de total desamparo, na verdade. Eu talvez, Valneida, seja muito mais grave do que o desamparo, como é o desamparo neurótico, por exemplo. Eu acho que é mais grave, porque é como se ele quisesse realizar a sua condição de objeto, literalmente. Né? É uma redução, talvez o mais próximo disso seria o suicídio melancólico. Né? O melancólico se reduz à condição de objeto e se ejeta do campo do outro, né? Se joga. E eu acho que porque é exatamente isso, não é do campo do desejo, essa posição aí. Pelo contrário, o que falta, claro que a gente está fazendo um exercício teórico, uma psicanálise selvagem aqui do francês, porque o francês nunca foi paciente de ninguém aqui, né? Se talvez não tivesse feito isso, né? Mas de todo modo, assim, se o cara chega a gente está brincando aqui de um exercício com a cena. Se o cara chega a essa situação, é porque faltava a ele exatamente, é como se tivesse uma falência da função sujeito, uma falência absoluta da função sujeito. E ele quer gozar como objeto, literalmente, sem semblante, sem erotismo. Não é erotismo, não tem erotismo, não tem nada disso. Não é? Alan, você quer falar? Já ia falar, né? Eu também queria falar. É que eu queria rapidamente tirar uma dúvida, que o texto foi muito bom, ele me ajudou demais, mas, assim, ainda ficou um pouco em relação à questão do objeto... Peraí, o áudio travou um pouquinho. A questão do objeto A, que ele fala mais bem lá no finalzinho, depois que ele fala sobre o ideal do viril, todas as coisinhas direitinho, e aí ele fala assim, na lógica masculina, o objeto A é a forma de recuperar no outro o gozo perdido. E ele é sustentado com uma nostalgia, por sua vez. Eu queria justamente, assim, esse objeto A, ele é o objeto de desejo, ele é o objeto causa de desejo, ou ele é um representante da falta? Parece que ele é falado dessas três coisas, nunca fica claro qual é a diferença. Não, o objeto A é objeto causa do desejo. Ele nem é o objeto do desejo, tá? E nem é um representante da falta. O representante da falta é o falo. O objeto A é o objeto causa do desejo, porque isso é a novidade de Lacan. Lacan diz que, com uma certa modéstia, obviamente, ele diz que a única coisa que ele inventou na psicanálise foi o objeto A. O resto está tudo em Freud. Mentira do Lacan, né? Modéstia do Lacan, não é verdade. Mas ele diz isso porque é como se todo o resto que ele produziu tivesse sido causado pela própria noção de objeto A.
que não está em Freud. Em Freud, o que está é o objeto do desejo. Entende? O objeto A é um pedaço do corpo, que na verdade é um pedaço do corpo que a gente nunca teve, que tendo um pedaço a menos desse corpo, você tem um pedaço a menos de gozo. E que, portanto, você vai procurar no outro exatamente o que há de real no corpo do outro para poder gozar. Por isso que na relação sexual, por isso que a relação sexual não é, virtual, não é a mesma que a relação sexual presencial, vamos dizer assim. Isso, inclusive, é uma questão para os atendimentos online, né, que a gente está fazendo. A diferença entre o atendimento presencial, onde existe uma troca direta da voz, do olhar, dos excrementos e, inclusive, de todos os objetos A, né? Porque lembrem-se, obviamente, que esse objeto A, os 4 vocês conhecem, né? São o seio e as fezes, ou o excremento, que Freud já tinha formulado como objetos, e Lacan acrescenta a voz e o olhar. Né? Tudo isso a gente pode trocar pelo online? Pode. Né? O sujeito, quando fala, de alguma maneira, ele se apresenta dessa forma. Mas a presença real do corpo do outro faz uma diferença. Eu acho, é uma posição minha, já vi gente boa dizendo, como o Quiné, por exemplo, dizendo que não faz diferença nenhuma. Eu acho que faz. Não estou dizendo que não é possível fazer análise online, acho possível. Tenho atendido várias pessoas, eu comecei a atender online antes da pandemia, porque eu fui fazer o pós-doc fora do Brasil, né? E comecei a atender em janeiro. Fiz atendimento online, metade dos meus pacientes não quiseram, e aí eu estava lá em Paris atendendo online só metade dos meus pacientes. É até bom, porque tinha mais tempo para passear em Paris. Né? E isso antes da pandemia. A pandemia já existia, mas estava lá na China e tal. Quando veio para cá, e que eu voltei, eu tive que voltar corrido, também por conta da pandemia, e aí eu voltei a atender, continuei atendendo online durante um tempo, vários pacientes voltaram, né, para o atendimento online, e aí a partir de agosto eu voltei a atender presencial. Então eu estou atendendo online e presencial. Né? Mas eu acho que é perfeitamente possível. Eu fiquei surpreso. Quem me conhece, já acompanha aqui os nossos estudos, sabe que eu tinha uma posição crítica a essa coisa de atendimento online, via internet e tal. Me surpreendeu o efeito de uma sessão online, que pode ter um efeito analítico tão contundente quanto uma sessão presencial, mas eu acho que ainda assim faz falta essa troca real, né? Que, por exemplo, alguns pacientes que eu estou atendendo, a maioria deles eu já atendi, portanto, eles já me conhecem, então, mas tem alguns novos que eles não me conhecem, assim, do real, vamos dizer assim, na realidade, nunca me viram presencialmente, porque eu estou atendendo gente de outros estados, até de fora de outro país, e eu tenho sugerido que quando terminar a pandemia, que eles possam vir uma vez ou outra presencialmente. Eu acho que isso faz uma diferença. Obviamente que não posso obrigar os pacientes, nem convém, né, você obrigar os pacientes a isso, mas eu estou sugerindo. Né? Então, diz. Quero dizer rapidamente, se o senhor me permite, sexta-feira, na minha análise, eu estava reclamando justamente sobre isso. Eu vi as lives do Antônio Quiné, ele falou de Joyce, falou daquela história da carta, da voz, do livro dele sobre o inconsciente como expressão de teatro, e eu ficava ouvindo as lives dele dizendo que dava, que era a mesma coisa, e eu, não, pelo amor de Deus, não é. E aí eu finalmente levei para minha análise para dizer, na mesma coisa, você não está deitado, não tenho tempo, porque como eu moro muito longe da Santos Dumont, que é onde os psicanalistas se reúnem para atender, né?
eu passo 1 hora de ônibus que eu sou obrigada a não fazer nada, além de pensar no que eu vou fazer na minha análise. E na minha volta é outra 1 hora de ônibus que eu também não tenho como puxar o celular por causa do perigo e tal. Eu só olho para a janela, fico em pé pensando no que foi que eu fiz e não fiz na minha análise. Então, era uma análise prolongada. Ter que olhar para o rosto da minha analista e para o meu rosto na tela faz diferença. Ter que falar muito baixo, porque minha casa não tem o sigilo, pelo amor de Deus. Ele ficava dizendo que era a mesma coisa, eu queria acreditar que era, mas apenas não tem como. Mesmo que eu tivesse numa casa que fosse só minha, esse processo de ir e de olhar, deitar no divã e olhar para cima, para mim, toda a diferença. Por mais que eu quisesse que não fizesse, faz toda a diferença. Professor, eu também estava pensando na experiência que estou tendo com a clínica, sobre essa nossa realidade também de atender de máscara, né? Quando a gente atende presencialmente. E eu estava refletindo que muitos dos meus pacientes, eu conheço o olho deles, mas eu não conheço o rosto deles, da mesma forma que eles não conhecem o meu rosto. Eles conhecem o meu olho, né? Que é o que está fora da máscara. Mas o que está por trás da máscara, eles não conhecem. E aí, eu passei a pensar sobre isso e a observar o quanto eles chegam na clínica e algumas vezes eles necessitam tirar, nem que seja por um momento, essa máscara, né? Todos eles repetiram esse mesmo movimento de, pelo menos por um momento, baixar a máscara. E isso tem me feito refletir um pouco sobre esse fazer clínico nesses tempos de crise, de pandemia. Pois, Henrique, eu vou lhe dizer e lhe recomendar, não sei se você está fazendo isso, mas eu acho que é uma boa recomendação clínica, de que os pacientes que eu recebi, novos, que eu passei a atender presencialmente, e que já vieram de máscara, né? E eu também, obviamente, andando de máscara, eu peço, na primeira entrevista, no primeiro momento em que ele senta na minha frente, eu peço para ele tirar rapidamente a máscara, para poder... E eu também tiro a minha, ele tira a dele, e depois eu tiro a minha para que ele me veja. E pronto, e depois bota a máscara, só para que eu possa ver o rosto dele. Acho que isso é importante. Acho que isso para o laço analítico. Professor, então, eu sei que já está terminando. Só para, assim, uma colocação que eu queria fazer, eu também critico muito essa questão do atendimento online. Eu acho que, mesmo sabendo que o divã não necessariamente é um móvel, né? O divã também pode se dar através, né, do semblante, da transferência e do diálogo face a face. Mas, assim, uma coisa que eu não entendi, você pode falar também na próxima aula, porque na próxima discussão, né, por causa do tempo. Mas é assim, já que a relação sexual não existe, certo? Por que quando há uma transferência no sentido sexual do analisando para o analista, pode haver uma contra-transferência e a pessoa até chegar a não querer mais atender aquele paciente, entendeu? Era essa uma pergunta, mas pode ficar também para outra vez, outro dia. Bom, rapidamente, o que eu posso lhe dizer, Clarice, é que se aparece uma transferência erótica e o analista diz, não vou lhe atender mais, é porque é problema do analista. O analista tem que voltar para a análise, saber por que a transferência erótica do paciente afetou a ele ao ponto de ele não querer mais atender o paciente, né? Afetou alguma fantasmática sexual do analista. O analista tem que ir para a análise e para a supervisão para saber o que é que houve. Que é problema dele, não é problema do analisante. O analisante faz a transferência da maneira que pode. Se ela tem uma faceta sexual, isso não pode ser determinar o fim de uma análise. Se determina, é um problema do analista. Alan, você quer falar ainda, Ana? Está com a mão levantada? Não? Bom, gente, o papo, apesar de mais uma vez a gente não falou do matema, né? Na próxima vez eu vou começar com os matemas e não vou abrir mão de falar dos matemas, tá? Recomendo que leiam, porque é o nosso último dia, próxima aula, que a gente vai falar da sexuação, tá? É claro que a gente vai ficar voltando a isso sempre, mas dentro do nosso cronograma, nosso último encontro sobre
essa parte da sexuação seria a próxima quarta, e aí a gente entraria na temática das homossexualidades. Outro. Então, Leonardo, a gente continuaria nesse mesmo texto na semana que vem? Não, tem o texto 3, né? É o texto 3. Hoje, eu tinha entendido que hoje seria o 3, era dele que eu estava falando, inclusive. Ah, tá. É porque eu me perdi um pouco, porque no calendário contava esse carnaval, e aí não contou, eu realmente me perdi aqui. Não, no calendário eu não contei o carnaval, tá? Não tem o dia... Ou tem? Tem? Aqui no calendário tem dia 3, dia 10 e dia 24. Não tem o dia 17. Não tem. Porque não ia ter aula, né? Não ia ter atividade por causa do carnaval. Mas a próxima, eu acho, se eu não me engano, os 3 primeiros textos são sobre a sexuação. Sim, né? sim. Então, vocês podem ler os 3. Né? Os 3, deixa eu só abrir aqui. O texto 1, e o texto 3 sobre gênero e sexuação e etc. Que aí a gente já pode entrar mais na questão do gênero e etc. Vocês podem dar uma lida no texto 3, e aí a gente tenta arrematar essa discussão sobre a sexuação para entrar na temática das homossexualidades, porque, obviamente, a gente não vai deixar de falar da sexuação, obviamente, né? Porque a gente está falando assim, a gente falar mais diretamente, mais didaticamente da sexuação, o próximo encontro seria o último. Se a gente achar que não deu, a gente pode também mudar e fazer mais um encontro. E não tem nada muito rígido aqui, tá bom? O que é essa discussão que tu propõe para o dia 3 aqui no calendário? Eu coloquei um dia para discussão, né? Que era exatamente isso, era um momento que a gente pudesse parar para falar do que foi dito, teoricamente, né? A gente trabalhar os 3 textos, aí teria um dia para a gente parar e conversar sobre isso. Eu esqueci que eu tinha posto isso. Mas serve, né? Então teremos mais um encontro, é isso mesmo, Alan, que eu realmente não tinha lembrado. Tá bom? Porque os 3 textos e a temática da sexuação é um negócio que a gente vai ficar a vida inteira falando, estudando, né? Não se preocupem em concluir, você pode até concluir, mas não termina. Tá bom? Então tá, gente, até próxima quarta.